A Europa, berço de civilizações antigas, palco de impérios e revoluções, transformada em um tabuleiro de xadrez onde peças humanas seriam movidas, descartadas e aniquiladas com frieza calculada. Estamos falando do Generalplan Ost, o Plano Geral para o Leste, uma visão apocalíptica concebida pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse não era apenas um plano militar, era uma reengenharia demográfica brutal, uma tentativa de redesenhar o mapa humano da Europa Oriental através da germanização forçada e da limpeza étnica em massa. Prepare-se para uma jornada emocionante através da escuridão da mente humana, onde o ódio racial se transformava em política de Estado. Vamos mergulhar nessa história que nos lembra o quão frágil é a linha entre a civilização e a barbárie, e como o passado ecoa em nossos dias, nos alertando para nunca repetir tais horrores. O Generalplan Ost, ou Plano Geral, surgiu das profundezas da ideologia nazista, enraizada no conceito de Lebensraum, o espaço vital que Adolf Hitler acreditava ser essencial para a sobrevivência e expansão da raça ariana. Não era apenas conquista territorial, era a erradicação sistemática de povos inteiros considerados inferiores. Milhões de vidas estavam em jogo. Eslavos, judeus, romani e outros grupos étnicos seriam expulsos, escravizados ou exterminados para dar lugar a colonos germânicos. Essa narrativa não é ficção, é a realidade sombria de um regime que via a diversidade como uma ameaça. Ao longo deste vídeo, vamos desdobrar os detalhes desse plano, sentindo a angústia das vítimas e a frieza dos arquitetos. Sinta o peso dessa história. Ela não é apenas fatos, é um grito ecoando através do tempo. As origens do plano, das ideias racistas à estratégia de conquista. Tudo começou com as sementes plantadas na mente de Hitler, muito antes da guerra eclodir. Em seu manifesto Mein Kampf, publicado na década de 1920, ele já delineava uma visão profética e aterrorizante. A Europa Oriental, especialmente a Rússia e seus estados vizinhos, era o destino manifesto para a expansão alemã. Quando falamos de novo território na Europa hoje, devemos pensar principalmente na Rússia e nos estados fronteiriços sujeitos a ela, escreveu Hitler. Ele via o colapso da Rússia sob o bolchevismo como uma oportunidade divina, afirmando que o fim da dominação judaica na Rússia seria o fim da Rússia como Estado. Essa ideologia não era isolada, ela se alimentava do Drang nach Osten, o impulso histórico alemão para o leste, misturado com racismo científico e imperialismo. O plano formalizou-se entre 1939 e 1942, logo após a invasão da Polônia. Sob a supervisão de Heinrich Himmler, chefe da SS, o Reichssicherheitshauptamt, o escritório principal de segurança do Reich, e outros órgãos, elaboraram versões sucessivas do Plano Geral. Havia pelo menos 4 variantes conhecidas. Uma inicial discutida em meados de 1940, outra obtida em abril de 1942, uma terceira em junho de 1942 e a última em outubro de 1942. Himmler supervisionou pelo menos 5 iterações entre 1940 e 1943. Konrad Meyer, um agrônomo nazista, contribuiu com rascunhos que transformavam sonhos racistas em mapas e orçamentos. O plano era impulsionado pela crença nazista de que os eslavos eram Untermenschen, sub-humanos, incapazes de existência independente. Himmler declarava abertamente: "É uma questão de existência. Assim será uma luta racial de severidade impiedosa, no curso da qual 20 a 30 milhões de eslavos e judeus perecerão através de ações militares e crises de suprimento de comida." Essa declaração não era retórica, era uma preparação para o genocídio. O Plano Geral não era um devaneio, era uma extensão lógica da nova ordem europeia que os nazistas sonhavam impor após a vitória. Sinta o calafrio ao pensar que esses planos foram discutidos como se fossem projetos de infraestrutura comum, ignorando o sofrimento humano por trás dos números. Germanização, expulsão e extermínio. No coração do Generalplan Ost
estava a visão de uma Europa Oriental germanizada, onde vastas terras seriam repovoadas por colonos alemães e de nações de raça nórdica, como holandeses, noruegueses, dinamarqueses e suecos. O plano era dividido em duas fases: o pequeno plano, para ações imediatas durante a guerra, e o grande plano, para uma implementação gradual ao longo de 25 a 30 anos após a vitória na guerra. Custos estimados variavam de 40 a 67 bilhões de Reichsmarks, quase o PIB alemão de 1941, destinados à remediação de terras, agricultura e infraestrutura. Até 10 milhões de alemães seriam realocados para assentamentos rurais e complexos de vilas, cada complexo abrigando 300 a 400 colonos, cercados por edifícios públicos como sedes do Partido Nazista ou da Juventude Hitlerista. Mas como alcançar isso? Através de métodos brutais: genocídio, limpeza étnica, extermínio de grupos inteiros. O plano da fome era central, prevendo a fome forçada de mais de 30 milhões de eslavos ao redirecionar alimentos para as forças alemãs. Trabalho escravo e abduções de crianças eram ferramentas para depopular as regiões. Crianças consideradas racialmente adequadas seriam levadas para institutos especiais na Alemanha e germanizadas. Para grupos como os letões, haveria germanização parcial baseada em critérios raciais. Hitler era explícito: ninguém além dos alemães deveria portar armas. Apenas um alemão deveria portar armas, não um eslavo, um tcheco, um cosaco ou um ucraniano. Essa ideologia da raça superior justificava a eliminação cultural e física. Imagine famílias arrancadas de suas casas à noite, trens lotados rumando para o desconhecido, campos de concentração onde a morte era uma mercadoria. O plano geral não era abstrato. Era um roteiro para transformar a Europa em um império racial puro. Ações planejadas para diferentes grupos étnicos. Um mapa de destruição. O general Plan Osten não tratava todos os povos da mesma forma. Ele calibrava o horror com precisão burocrática, atribuindo percentuais de remoção, extermínio ou deportação com base na utilidade racial. Para os russos, o plano era devastador. 70 a 80 milhões seriam afetados, com 80 milhões deportados para além dos Montes Urais, onde 30 milhões morreriam no caminho devido à fome, doenças e execuções. Os ucranianos enfrentariam quase 50% de eliminação. 65% da população do oeste da Ucrânia seria deportada, enquanto 35% poderia ser germanizada. Dos 23,2 milhões de ucranianos, 65% seriam exterminados. Os bielorrussos, cerca de 75%, eram considerados impróprios para a germanização, destinados ao extermínio ou expulsão. Os poloneses sofriam o pior. 20 milhões, 80 a 85% da população, seriam destruídos como nação, com deportações para a Sibéria, visando assimilação forçada. Apenas 2 milhões seriam germanizados, e o resto esterilizado ou privado de cuidados médicos. Lituanos, 85% deportados, quase toda uma nação. Letões, 50%. Tchecos, 50%, com metade adequada para germanização e a outra eliminada. Outros grupos minoritários de eslavos seriam eliminados por completo. Nos estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, a perda de soberania era total, com germanização completa em 20 a 25 anos, embora menos severa que para eslavos. Hitler previu talvez germanizar toda a nação estoniana devido à sua herança nórdica, quando vikings suecos se assentaram na região no século VIII. Judeus e ciganos eram priorizados para genocídio total, integrados ao Holocausto após junho de 1941. Esses percentuais não eram estatísticas frias, representavam vilas vazias, culturas apagadas, gerações perdidas. O plano visava não só matar corpos, mas almas, destruindo línguas, tradições e identidades. Implementação durante a guerra, do plano à realidade sangrenta. Embora o general Plan Ost nunca tenha sido totalmente realizado, devido às derrotas nazistas, sua implementação parcial de 1941
a 1945, deixou um rastro de horror inigualável. Milhões morreram através de fuzilamentos, fome, doenças, trabalho forçado e genocídio sistemático. Cerca de 11 milhões de eslavos foram mortos por violência e terrorismo estatal. Na Polônia, operações como Tannenberg e Action eliminaram elites com as tropas Einsatzgruppen e campos de concentração. Terras anexadas viram colonização alemã. 12 milhões de trabalhadores forçados, principalmente do leste, serviram à economia de guerra. Na Ucrânia, 3 milhões de não-judeus e 850 mil a 1 milhão e 600 mil de judeus foram assassinados. 2 milhões e 300 mil deportados para trabalho escravo, com fome induzida para eliminar a nação. Prisioneiros de guerra soviéticos, 3 milhões e 300 mil capturados, 2 milhões mortos até fevereiro de 1942 por fome e fuzilamentos. Após Stalingrado em 1943, o foco mudou para extermínio pelo trabalho, com milhões em campos de trabalhos forçados. Milhares de crianças tchecas e bielorrussas foram abduzidas e germanizadas. O tenente-general Adolf Herzinger observou: o tratamento da população civil e os métodos de guerra antipartidária nas áreas operacionais apresentaram aos líderes políticos e militares mais altos uma oportunidade bem-vinda para executar seus planos, ou seja, o extermínio sistemático do eslavismo e do judaísmo. Impactos estimados. Se implementado integralmente, o plano geral teria matado mais de 80 milhões, teria sido eliminada quase a totalidade dos povos eslavos e bálticos da Europa Oriental e eliminado por completo a população judaica e cigana. No pós-guerra, os julgamentos de Nuremberg condenaram as mortes dos mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos como crimes contra a humanidade. Mas o impacto ia além dos números. Culturas dizimadas, economias arrasadas, traumas geracionais. Imagine uma Europa sem poloneses, ucranianos ou russos, um vazio cultural que o nazismo visava criar. Felizmente, o plano não foi concluído. Mas ainda assim, milhões pereceram não por acaso, mas por um plano calculado. Ao final dessa jornada, o que resta é uma mistura de horror e esperança. Esse plano, com sua visão de germanização e limpeza étnica, representava o ápice do mal humano, uma tentativa de remodelar a Europa à imagem de um regime racista. Milhões sofreram, mas a derrota nazista impediu o pior. Hoje lembramos para honrar as vítimas: os poloneses resistentes, os ucranianos famintos, os russos deportados. Que essa narrativa desperte em você não só tristeza, mas ação, para combater o ódio onde quer que surja. O leste não foi conquistado. Ele sobreviveu, resiliente. E nós, como testemunhas, carregamos o dever de nunca esquecer. Se você aprendeu algo novo, se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para acompanhar novos relatos. O meu muito obrigado e até mais.